como atrair e fidelizar consumidores acima dos 50 anos. No vídeo de hoje a gente traz os resultados de uma pesquisa do IFEPEC sobre esse grupo de consumidores que está cada vez maior e é um mercado com grande potencial para farmácias e drogarias. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Bem-vinda, bem-vindo ao canal da Ascoferd. Está começando mais um Ed Farmácia, toda terça 19. Tem conteúdo novo por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e siga também o perfil da Ascoferd no Spotify. Pois é, a pesquisa do IFEPEC traz resultados interessantes para o mercado farma. E um dos dados que mais me impressionaram é o número de idosos que teremos em 2050. A gente presta atenção. Serão 67 milhões de idosos no Brasil. Para você ter um comparativo, hoje são 30 milhões, aproximadamente 30 milhões de idosos. E aí, será que a sua farmácia está se preparando para esse mercado que está vindo por aí? Vamos conversar sobre a pesquisa e o potencial desse mercado com Valdomiro Rodrigues, coordenador do IFEPEC, Instituto de Pesquisa da Febrafar. Valdomiro, seja muito bem-vindo ao Ed Farmácia e muito obrigada pela sua presença. Oi, Vivi, tudo bom? Bom te ver, obrigado pelo convite, bom estar de novo com vocês. A gente agradece, bom pra gente também, é sempre um prazer conversar com o Valdomiro. E o Valdomiro tem outros vídeos aqui no canal, mas eu coloquei na descrição um vídeo sobre a pesquisa de 2020, também sobre o grupo 50+, para que você possa fazer um comparativo. Você assiste a essa entrevista, depois volta um pouquinho no tempo e assiste a de 2020, que também fala sobre o mercado de consumidores 50+. E aí, Valdomiro, antes de entrarmos nos resultados, conta pra gente brevemente como foi essa pesquisa de 2024, público, quem fez, quem ajudou a Febrafar nisso. Bom, Vivi, o público entrevistado foram 2.200 consumidores, shoppers de farmácia mesmo, físicos, foram feitas entrevistas nas ruas, mais 300 cuidadores de idosos. Importante ressaltar que nós chamamos de cuidador do idoso aquele que cuida do pai, da mãe e tal, não necessariamente ser um profissional cuidador de idoso, tá? Mas é aquele que tem alguém que ele cuida na casa dele, tá? Essa entrevista, ela foi feita pelo IFEPEC, com a coordenação do NEIT, que é o Núcleo de Economia Industrial e de Tecnologia da Unicamp. Então, todo o processo de validação dessa pesquisa foi feito pela Unicamp e foram plugadas várias universidades em todo o Brasil para atender os objetivos geográficos aí, né, até para atender a metodologia da Unicamp. Maravilha. Bom, agora que a gente já entendeu o público, a gente pode refletir um pouquinho sobre os dados. A gente não tem muito objetivo, a gente não vai trazer muito o aspecto quantitativo, mas o aspecto qualitativo. Mas para isso, alguns dados são importantes. O primeiro deles é em relação a qual a doença crônica que tem maior prevalência nesse grupo que vocês pesquisaram. E veio a hipertensão, ou seja, a hipertensão é a doença crônica de maior prevalência nesse público 50+. E a gente sabe que quem tem hipertensão de maneira crônica faz uso contínuo de medicamentos, precisa tomar o medicamento de maneira recorrente, então vai sempre à farmácia comprar o produto. E um outro ponto importante é que esses consumidores disseram que têm dificuldades para lidar com os medicamentos. Então, eles tomam o medicamento de maneira contínua e têm dificuldades em algum momento, ou de entender como usar, ou de entender qual é aquela interação medicamentosa que está acontecendo. Mesmo assim, mesmo com essa dificuldade, quando os entrevistadores perguntaram qual era o profissional, com exceção do médico, que eles mais acionavam, ou que eles mais buscavam, ou que mais participavam da vida deles, eles não citaram o farmacêutico. O farmacêutico não aparece no resultado da pesquisa. Eu achei isso interessante, Valdomiro, porque tomam medicamento com frequência, têm dificuldade, mas não procuram pelo farmacêutico. Você vê nisso uma oportunidade desperdiçada pela farmácia? Olha, Vivi, foi muito bom você levantar esse ponto, porque chamou-nos a atenção também, né? E a pergunta era clara: qual o outro profissional de saúde que
ele utiliza normalmente, ou ele recorre nos momentos necessários. E apareceu muito o fonoaudiólogo, apareceu muito o fisioterapeuta, apareceu muito o enfermeiro, e o farmacêutico não ficou como uma das principais menções da pesquisa. Então, isso, longe de ser enxergado como um problema, isso deve ser enxergado como oportunidade. Nós temos falado muito em assistência farmacêutica, né? E a gente tem aí uma oportunidade gigante para materializar o serviço, a atenção farmacêutica no varejo farmacêutico. Então, a gente olha que tem muita oportunidade para ser explorada, e sim, você imagina com esse número da população quase que mais do que dobrando em 25 anos, como vai ser esse atendimento. Então, o tamanho da Muita oportunidade que gente existe. É muita precisando de gente, Vivi. atendimento farmacêutico. E Sim. um outro dado, Valdomiro, que me chamou a atenção é que 61,2% disseram comprar quase sempre na mesma farmácia. Ou seja, tem a doença crônica, compram um medicamento de maneira recorrente, tem dificuldade de lidar com o medicamento, compram na mesma farmácia. Né? Quer E dizer, onde é que está dobrando. o farmacêutico nisso, né? Para promover esse acompanhamento, essa atenção e fidelizar? Realmente é um ponto que a gente pode refletir. E mais do que dobrando a população. Você imagina Sim, como vai ser frequente você ver cada vez mais idosos na farmácia. Mas ainda tem muita oportunidade. E a gente pode aqui falar de outras coisas. Essa questão da hipertensão, da diabetes. Olha o tanto da oportunidade que tem para você fazer, por exemplo, controle metabólico na farmácia, para fazer testes de glicemia na farmácia, testes rápidos na farmácia, toda essa questão da resolução 786. Então, tem muita oportunidade para ser capturada, sim, pelo varejo, Vivi. Tem só um ponto também que, quando a gente fala da dificuldade de lidar com medicamentos, porque também fica um alerta, né, para a própria indústria hoje, né, olhar um pouco mais atenção boa. para essa população que está muito mais frequente, que é duro mesmo partir um comprimido sulcado. Eu faço parte dessa população. E é difícil. Você vê o comprimido sugado, mas na hora de partir, você tem dificuldade. Poderia se pensar numa bula um pouco mais dirigida para esse público? Poderia facilitar um pouco mais a vida desse público que vai estar cada vez mais frequente no varejo, sim, Vivi. Concordo, excelente recado para a indústria, fica a dica. E aí, pasmem, a gente estava falando de serviço, você falou de teste de vacina, 82% nunca usaram serviços como aferição de pressão, injetáveis, testes rápidos. Inclusive, o CFF acabou de aprovar a prescrição farmacêutica de vacinas. Então, o segmento de serviços de saúde ainda é pouco explorado. 82% dizer que nunca usa é um percentual muito alto, concorda, Valdomiro? Eu concordo. De novo, nós estamos falando de oportunidade, mas o varejo também tem que fazer a sua parte. Ela tem que se comunicar melhor com o seu cliente, tem que fidelizar melhor o seu cliente. E a gente tem aqui, dentro da Febrafar, por exemplo, esse conceito de trabalhar a precificação e a fidelização do consumidor, de fazer com que ele se sinta à vontade para voltar cada vez na farmácia. Então, ter uma farmácia bonita, ter atendimento é, assim, qualificado, né? Ninguém está precisando, ninguém está ousando fazer nada que não está no alcance do varejo. Tem muita oportunidade que o varejo pode fazer melhor, desde o jeito que ele trata o idoso, né? Fazer uma diferenciação para esse público, que é um público que é recorrente na farmácia hoje e vai estar cada vez mais recorrente no futuro. Você me deu gancho para falar do tópico comodidades. 91,1% disseram ter tido apenas o atendimento preferencial como uma comodidade sendo oferecida. Mas o atendimento preferencial é previsto em lei, é uma obrigação. Então, né, quer dizer, é uma comodidade obrigatória. E aí, Valdomiro, o que você acha que a farmácia poderia agregar como comodidade para esse público 50 a mais? Então, Vivi, é o que você falou bem, né? Você tem lá atendimento preferencial, tá bom.
Tem uma fila, tá tudo bem, mas tem muitas outras coisas que pode fazer. Por exemplo, você ter um atendimento para o cidadão que está sentado ali. Por exemplo, você criar duas ou três cadeiras na sua área de atendimento para esse público que tem dificuldade para andar, para caminhar, para que ele sente, fique lá. Quando ele chega lá, custa o atendente ou o farmacêutico sair de trás do balcão para ir lá oferecer um atendimento dele sentado, né? Custa colocar ali uma garrafinha térmica de chá, né, para fazer um atendimento diferenciado. São pequenas coisas que o varejo pode fazer. Criar uma atenção. Não é só porque eu estou seguindo a lei lá, tem um atendimento prioritário. Tem muita coisa que dá para fazer. O idoso, ele gosta de falar mais. Então, preparar esse atendimento diferenciado do atendente na farmácia. Custa pouco para a farmácia fazer isso. O layout também é importante, não é, Valdomiro? Porque 56,4% disseram que precisam de ajuda para localizar os MIPs. Precisa ter uma organização melhor, diferenciada para esse público, Valdomiro? 50 a mais? A primeira coisa tem que pensar na questão da mobilidade deles, né? Como é que é o espaço entre gôndolas? Se a pessoa consegue circular bem nas áreas do autosserviço ou no salão da farmácia, né? Se a gente está colocando essas categorias consumidas pelos idosos numa altura que ele não precise levantar muito, porque ele está normalmente de óculos, ou que ele precisa se abaixar muito, pensar um pouco na comodidade desse público. A questão da localização dos MIPs, e aí vale para o mercado sênior, mas vale para todos os públicos que frequentam a farmácia, Vivi, é que está cada vez mais evidente que o gerenciamento de categoria ele não privilegia, muitas das vezes, o formato que o paciente pensa. E outra coisa, quem conhece a embalagem é a pessoa da farmácia, né? É o fabricante, mas o consumidor, ele não tem a localização correta desse produto de uma forma como o atendente da farmácia pensa, da forma como a indústria pensa. A gente tem que facilitar cada vez mais a vida, principalmente esses produtos de alto giro dos medicamentos isentos de prescrição. Tem que pensar num ponto extra, num ponto mais cômodo daqueles produtos de alto giro. Tem muita coisa que dá para ser feita, Vivi. Excelente. Não se preocupe porque eu já coloquei na descrição do vídeo o link para a pesquisa completa do IFEPEC. Basta você clicar no link e baixar o seu PDF. Lá você tem tudo, tá? Todos os dados. Miro, preço. A gente sempre em algum momento cai no critério preço e 91% disseram que o preço é o principal fator de decisão. Mas eu te pergunto, até que ponto esse dado corresponde à realidade? Vivi, corresponde, sim, e a gente tem feito pesquisas com outros públicos e preço está cada vez mais ficando evidente de que, pelo menos essa percepção de preço, de que você pratica um preço justo, um preço competitivo, o varejo tem que pensar cada vez mais nisso. Não é à toa que todas as farmácias que têm uma boa gestão, eles dão um foco muito forte na questão do preço. Para esse público, Vivi, cada vez mais, porque o aposentado, você viu, mais de 60%, ele paga o remédio com o dinheiro dele. Então, ele tira o dinheiro da aposentadoria. E a aposentadoria, você sabe, ela é cada vez menos corrigida com relação a outros custos que normalmente a gente convive, como alimento, lazer. O medicamento, ele cada vez mais pesa no bolso do aposentado. E ele cada vez mais vê o achatamento da aposentadoria dele. Então, sim, faz muito sentido. E eu, particularmente, de novo, né, eu olho muito para isso. Claro que eu gosto de conforto, eu gosto de atendimento, mas se eu sinto que aquele ponto de venda está praticando um preço maior do que na farmácia do lado, eu vou mudar de farmácia, eu vou trocar. Preço é sim. E eu tenho certeza que você também, como
trabalha no setor, já trabalha com varejo, tem muita experiência com varejo, Vivi. A gente acompanha os idosos na farmácia e eles questionam muito se tem um similar, se tem um genérico, se tem uma marca opcional com custo reduzido. Preço, sim, dentro da farmácia uma coisa que o varejo tem que olhar melhor. Não está aqui no meu roteiro, mas eu me lembro porque eu li a pesquisa 2 vezes e o Né? genérico, o consumo de genérico teve um crescimento nesse grupo, não teve? Cada De vez 2020 mais, para né? cá. Cada vez mais a gente tem realizado pesquisas anuais aqui dentro da Febrafar e cada vez mais a gente vê que o genérico tem a confiança de mais de 93% da população. Então, o genérico não tem que provar mais nada. É sim uma categoria de produtos que veio contemplar muito particularmente a questão do acesso da população brasileira ao medicamento. Você comentou sobre o achatamento do poder de compra, né? E isso tá na pesquisa, porque olha, em 2020, 59% deixaram de comprar medicamentos por falta de dinheiro. Em 2024, esse percentual pulou para 67,3%. Teve uma elevação considerável nisso daí. Isso é queda de poder aquisitivo? É empobrecimento? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, Valdomiro. Como é que vocês estão interpretando o crescimento desse dado? Então, Vivi, eu acho que isso tem que ser olhado o todo. Assim, primeira coisa, nós estamos vivendo mais, né? Se você olhar a cada 5 ou 6 anos, você vê, olha, a vida média do brasileiro, o homem já está aí na casa dos 77 para 78 anos, a mulher na casa, desculpa, 74 anos o homem, 77, 78 as mulheres. Ou seja, as mulheres vivem mais do que os homens. Mas se você olhar esses percentuais, há muito pouco tempo atrás, nós estávamos falando de 60, 65 anos. Então, estamos vivendo mais. E por estar vivendo mais, nós estamos demandando cada vez mais medicamento. Então, o comprometimento da cesta de medicamentos num aposentado está cada vez maior por essas questões. E ele está se cuidando mais, tem diagnósticos diferenciados. Então, tudo isso leva a um maior consumo de medicamentos por essa faixa etária. Nós temos, inclusive, alguns dados, Viviane, que, que mostra que o ticket médio do idoso dos 65, 69 anos para cima, ele é 20, 27% maior do que o ticket médio de uma pessoa de 50 anos. Então, por quê? Porque cada vez mais ele está adicionando um produto de uso crônico e isso pesa muito no orçamento familiar. Em termos absolutos, em valores absolutos, quanto é o ticket médio do idoso aproximadamente? Então, nós temos aí, você precisa olhar muito as questões regionais. É muito diferente de um para outro. Mas quando você olha o ticket médio de uma farmácia, hoje nós estamos falando de 50, R$ 54, estou falando mais sudeste, né? Quando você pega o ticket médio mensal de um idoso, nós estamos falando de 70, R$ 75. É ligeiramente superior quando eu comparo as faixas etárias, as faixas de consumo, tá? Excelente. Valdomiro, eu já passei por todos os meus pontos. Você gostaria de fazer alguma consideração final sobre o nosso papo, sobre a nossa conversa? Viviane, eu acho assim, você tocou os pontos essenciais, mas eu, eu peço para que todo mundo baixe essa pesquisa e olhe detalhadamente, mas reflitam, porque você falou, por exemplo, rapidamente, né? Nós temos hoje, para cada 100 jovens de 14 anos, tínhamos, em 2010, né, nós tínhamos 43 idosos. Então, 100 jovens de 14 anos, 43 idosos. Você imagina esses mesmos 100 jovens, em 2060, você ter mais de 200 idosos. Então, são 5 vezes a mais o percentual de idosos que a gente tem hoje. E aí, então, fica. Se eu sei que a população está vivendo mais, se eu sei que o ticket médio do idoso é melhor, se eu sei que cada vez
nós estamos vendo essa população frequentar a farmácia. Se eu sei que cada vez ele está adicionando um medicamento de uso crônico, olha o tamanho da oportunidade que nós temos escancarada aí. Por outro lado, olha a questão do comprometimento do setor público para essa realidade. O quanto que nós, como cidadãos, estamos preparados para esse futuro que está chegando aí. Poupar nunca esteve tão na moda, principalmente para esse jovem que está hoje militando como profissional, que está em pleno exercício das suas funções aí no mercado de trabalho. Maravilha, e você que está assistindo ao programa, conta pra gente nos comentários se você já tem uma preocupação em atender melhor ao público 50 mais. Se você já atende, como é o seu atendimento? Quais são as suas dificuldades? Por exemplo, você tem dificuldade de comunicação com o idoso? Né? Tem dificuldade de fazê-lo entender, de se comunicar melhor? Conta pra gente aqui, mande a sua dúvida que a gente tenta responder à medida do possível. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Valdomiro, muito obrigada, como sempre, um prazer enorme conversar com você. Viviane, sempre à sua disposição e para os amigos do seu canal aí, para todos que nos assistem aqui. É um prazer gigante estar com você, com todo o teu pessoal, tá bom? Grande Muito abraço. obrigada. Muito obrigada. Não deixe de baixar, clique no link, baixe a pesquisa completa. Tem muitos dados que eu não tive tempo de abordar aqui com o Valdomiro, mas eu sugiro que você leia para que você tenha consciência, conhecimento de tudo que foi pesquisado. Tá bem bacana, vai te ajudar muito na sua gestão, na gestão da sua farmácia. Obrigada pela companhia, eu te vejo no próximo de farmácia. Até lá, tchau, tchau.